E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade às aulas de circuitos eletrônicos analógicos aqui. E na última aula a gente falou sobre a necessidade de definir uma estratégia para ter uma saída single-ended de pares diferenciais, porque em algum momento na montagem do nosso amplificador operacional isso vai ser necessário, uma vez que o amplificador operacional tem uma saída single-ended, né? Tem uma saída única, não opera com saídas diferenciais. E a gente já tinha discutido anteriormente, né, que a tomada single-ended num circuito com carga resistiva tradicional compromete o ganho, porque existe uma redução de 6 dB, compromete o offset, porque eu tenho o nível de polarização que vai aparecer incompleto ali, não vai ser compensado, e compromete o ganho de modo comum, né? Enquanto que uma saída diferencial melhora todos esses atributos, né? A gente discutiu que uma solução atrativa é usar um espelho de corrente como carga do nosso par diferencial, né? Que essa montagem elimina o problema de distribuição de corrente de um espelho tradicional, né? Porque existe uma compensação pelo fato de eu ter uma corrente de polarização só, né, que tem que ser distribuída entre os dois braços desse espelho de corrente, e que isso vai fazer uma redução significativa do offset, fazendo com que esse offset seja muito próximo de zero em circuitos MOS e muito pequeno, mas não zero, em circuitos TBJ. Além disso, eu tenho um aumento de 6 dB do ganho em relação a uma situação saída single-ended normal. Então, eu compenso a perda de ganho que existe nessa diferença de tomada de tensão de saída, né? A gente fez uma discussão de como analisar o pequeno sinal desse circuito, levantou quantitativamente qual é o ganho diferencial desse circuito, mas faltou discutir como que o circuito vai se comportar do ponto de vista de modo comum, né? E nessa aula a gente vai fazer isso. Então, eu tenho aqui o nosso par diferencial MOS com carga ativa em um circuito de modo comum, né, aplicando um sinal de modo comum nas duas entradas do meu sistema e considerando a resistência de saída da fonte de polarização, que eu chamei aqui de RSS. Beleza? Então vamos fazer essa análise, né? Primeira coisa que a gente pode usar aqui uma simplificação para ajudar muito as nossas contas, que é, considerando que os transistores Q1 e Q2 são iguais, a gente sabe que as correntes de pequeno sinal nesses dois transistores também vão ser iguais, né? De forma que as correntes no nó sobre a resistência RSS vão se somar e eu vou ter aqui uma corrente que vai ser 2I, né? Com isso eu posso fazer uma manipulação onde eu divido a resistência RSS para os dois braços, dessa forma aqui, mas eu multiplico essa resistência por 2. E aí eu faço que esses dois circuitos aqui sejam equivalentes do ponto de vista matemático, né? Isso simplifica muito a nossa análise. Agora, como que a gente vai estudar esse circuito? Assim como a gente fez com o par diferencial com carga ativa no modo diferencial, a gente vai modelar esse circuito pelo modelo Norton. Eu também não posso usar o meio circuito de modo comum, uma vez que as cargas dos dois braços são diferentes. A gente já discutiu isso na última aula, né? Isso faz com que a gente tenha um modelo que é mais ou menos assim. Então a gente modela os dois transistores, Q1 e Q2, como no seu modelo Norton também, e a gente vai modelar todo mundo aqui no modelo Norton. Então a gente faz duas etapas de modelagem. O interessante é que a gente já discutiu em algum momento lá para trás como fica o modelo deste circuito aqui. A gente já fez isso em um momento, né? E se tiver dúvidas, eu vou deixar lá no Moodle, né, uma nota de aula onde eu faço a análise detalhada deste circuito aqui, sem fazer aproximações, né, para vocês verem como é que faz. Agora, a gente já modelou a nossa carga ativa na aula anterior. A gente sabe então que esse RIM que o Cedra determina, ele é basicamente o RO3 em paralelo com 1 sobre GM3, que a gente já falou que pode ser aproximado em muitos casos como 1 sobre GM3, porque esse valor aqui é muito menor que a resistência de Early, né? A gente fez isso no nosso modo diferencial. A gente já discutiu como que funciona o transistor Q4, né? Essa fonte de corrente aqui que está apontando para baixo, ela é igual a GM4 VSG4, né? Só que SG4 é, atenção aqui, VSG4. Logo, o que nos daria GM4 vezes RIM vezes II, que é essa corrente que ele definiu aqui, né? E simplesmente o Cedra modelou essa equação chamando isso aqui de um ganho AM. Beleza? Tem muita diferença do que a gente fez não, mas é só para explicar esse modelo que aparece no livro.
beleza? Então esse AM aqui nada mais é do que GM4 vezes RIM. E RIM nada mais é do que RO3 em paralelo com 1 sobre GM3, beleza? Agora, além disso, esse ROM, ele nada mais é do que a resistência de saída do transistor Q4, RO4, beleza? Agora falta a gente definir os modelos dos transistores Q1 e Q2, né? Só que se a gente olhar bem o circuito, a gente vai ter dois amplificadores fonte comum com resistência de degeneração que a gente já analisou anteriormente. Então a gente sabe o seguinte, que a resistência de saída ela é exatamente isso aqui, né? E que o ganho de transcondutância deste nosso circuito vai ser aproximadamente 1 sobre 2 RSS, beleza? A conta real é uma matemática um pouco mais complicada, mas aproximadamente é isso, beleza? Então esse é o modelo que a gente vai focar. Então, tomando ele de volta aqui, o ganho de modo comum pode ser calculado como sendo a corrente AMI menos a corrente GM-CM, que é o ganho de transcondutância do nosso amplificador fonte comum com degeneração, né, que é essa aqui. Essa corrente menos essa, multiplicado pela resistência equivalente no nó de saída, que é ROM em paralelo com RO2, né? E a corrente II, ela nada mais é do que a corrente GM-CM-VI-CM, que multiplica o paralelo das resistências para dar tensão VG4 dividido pela resistência RM. Então é isso, né? Vai dar essa matemática. Isso vai dar aproximadamente GM-CM, VI-CM, porque, como a gente já discutiu, RM é aproximadamente 1 sobre GM3, que é muito menor do que a resistência de Early, que está em paralelo aqui, e a resistência de saída do nosso amplificador fonte comum aqui. Beleza? Então vai dar aproximadamente essa conta, né? Consequentemente, eu posso fazer uma matemática. Agora, substituindo II na equação de cima, eu posso fazer essa aproximação, beleza? E aí eu posso encontrar uma equação como essa. Note o seguinte, que o espelho de corrente reduz significativamente o ganho de modo comum, né? Por quê? Porque AM ele é muito próximo de 1. Se a gente for lembrar, AM nada mais é que GM4 vezes RIM. E se a gente aproximar RM como 1 sobre GM3, a gente vai ver que isso vai ser aproximadamente GM4 sobre GM3, né? Na verdade, se os transistores forem iguais e essa consideração aqui for valesse, isso vai dar exatamente 1. E se a M for 1, a gente vai ver que a tensão de modo comum na saída é 0, né? Porque esse termo aqui vai dar 0. Agora, o problema é que considerar M igual a 1 não é realístico, porque por mais que GM seja muito menor do que as resistências de Early que possam ir em paralelo com ela, esse paralelo não vai dar algo exatamente igual a 1 sobre GM3. Vai dar algo muito próximo, mas não exatamente igual. Então, na matemática, do cálculo do ganho de modo comum, essa aproximação que a resistência de RM é igual a 1 sobre GM3, que a gente fez lá na conta do ganho diferencial, não vale. Então, eu tenho que fazer uma matemática considerando todas as resistências em paralelo com 1 sobre GM3. Por quê? Porque aí eu vou ter um AM que é um pouco menor do que 1 e vai dar algum valor ali no VOCM, né? Se eu fizer isso, né, e na minha nota de aula está especificado, eu vou encontrar um ganho de modo comum, né, ou seja, um VOCM sobre VICM, que é aproximadamente menos 1 sobre GM RSS. Beleza? E o que vai nos dar um CMRR, que é igual a GM ao quadrado, RO, RSS. De novo, né, a gente vê, primeiro, que esse cara tem um valor muito menor do que o ganho de modo comum de uma saída single-ended com resistência, com cargas resistivas. Primeiro ponto. Segundo, é que assim como acontece num amplificador par diferencial com saída diferencial, eu posso reduzir significativamente o ganho de modo comum ao fazer com que a resistência de saída da minha fonte de corrente seja grande, porque é RSS
aparece no denominador do meu ganho de modo comum e, consequentemente, o meu CMRR é proporcional a RSS. Se eu faço esse termo aumentar, eu faço esse termo aumentar também, né? Então tem um controle. De novo, ter fonte de corrente de polarização com altas resistências de saída é uma boa, porque isso melhora muito minha rejeição de modo comum. Beleza? Então a gente vê que a carga ativa, que é o objetivo dessa discussão toda, ela também melhora a rejeição de modo comum. Então, recapitulando, o uso de espelho de corrente como carga ativa de um par diferencial tende a melhorar o CMRR significativamente, mas mesmo que meus pares sejam perfeitamente casados, eu ainda vou ter um ganho de modo comum, coisa que não acontece na saída diferencial tradicional, mas existe uma melhora significativa. Além disso, eu vou reduzir a tensão de offset, significativamente, mas ainda assim, desequilíbrios entre os componentes podem provocar um aumento marginal dessa tensão de offset. Além disso, no caso do TBJ, eu vou ter um offset intrínseco, que não tem como fugir, mas ainda assim um offset pequeno. Algumas conclusões importantes. O ganho de modo comum, então, ele pode ser reduzido ao se elevar a impedância de saída da fonte de corrente de polarização. No caso do TBJ, como a gente já comentou, o ganho de modo comum pode ser reduzido se utilizar transistores com beta maior, que também contribui para se ter uma melhor tensão de offset, uma vez que essa tensão de offset ela é provocada exatamente pelo erro da distribuição de corrente entre a corrente de referência e a corrente de saída do espelho de corrente, que a gente usa como carga ativa. E é isso. Uma questão importante também que o livro não traz, mas eu acho interessante a gente comentar, é que a carga ativa também tem uma outra vantagem, que é a seguinte. Pensando aqui no nosso circuito par diferencial com carga ativa, aqui eu só fiz um desenho usando transistores do par diferencial canal P. Além das vantagens de redução de offset, melhora do CMRR e aumento de ganho de saída em relação a uma configuração single-ended tradicional, a carga ativa faz uma questão importante. Como a gente discutiu, tanto na questão do modo comum quanto na questão do offset, a vantagem acontece exatamente porque, para uma configuração modo comum, eu tenho a corrente de polarização e as correntes de sinais aqui de modo comum igualmente distribuídas pelos dois braços do meu circuito. E como essa corrente, esse lado aqui, vai se tornar referência para o espelho de corrente, isso faz com que a corrente de saída efetiva seja muito próxima de zero. Isso faz com que eu não tenha offset, isso faz com que eu não tenha tensões de modo comum significativas. O fato de eu ter uma tensão de modo comum é porque por questão das resistências de Early e tudo mais, essa corrente aqui, ela não é exatamente igual à corrente aqui embaixo, mas elas são muito próximas. Tá, e daí, Thiago? Você falou isso várias vezes. A questão é que existe um outro fenômeno que também tem essa mesma característica de fazer uma distribuição da sua perturbação igual para os dois braços, que é a questão de eu ter um ruído de fonte, ou seja, um ruído sendo injetado pela fonte de corrente, que vai provocar sobremodulações ou distorções na minha tensão de saída. O que acontece? Como esse ruído vem pela fonte de corrente, ela também é igualmente distribuído entre os dois braços do meu par diferencial. E pela mesmíssima lógica, neste caso, a corrente de saída aqui, ela também vai ser bastante reduzida, de forma que o ganho de tensão que eu teria em relação a este ruído que está sendo injetado pela fonte vai ser minimizado em comparação a uma condição single-ended com carga resistiva. Então, a carga ativa também provoca um aumento significativo de um parâmetro de amplificadores operacionais chamado de PSRR, que é o Power Supply Rejection Ratio, ou seja, razão de rejeição de fontes de alimentação. Significando que, mesmo que haja um ruído na minha tensão de alimentação que se converta num ruído de polarização, esse ruído não vai ser tão impactante na tensão de saída do meu amplificador, quanto seria num amplificador par diferencial com saída single-ended e cargas resistivas. Mostrando que o uso de uma carga ativa do tipo espelho de corrente é uma solução muito interessante para melhorar o desempenho de pares diferenciais, emulando, de certa forma, os ganhos que eu teria de ter uma saída desse par diferencial também, e o que simplifica muito a montagem
de um amplificador operacional, porque eu não preciso ter N estágios de saída diferencial e depois me preocupar como que eu vou fazer uma saída single-ended para simplesmente ter uma saída única para o meu amplificador operacional. Eu posso ter um par diferencial com uma carga ativa e isso já seria suficiente para ter uma série de vantagens. Beleza? Então é isso, gente. Então, o que a gente tinha para dizer sobre pares diferenciais é isso, né? A gente já cobriu todo o conteúdo. Uma coisa que é interessante é que eu não tenho nenhuma obrigação de fazer a carga ativa só com espelho tradicional, né? Eu posso usar um espelho de Wilson, eu posso usar um espelho de Weidler, eu posso usar configurações de espelhos mais complexas e mais robustas, né? Qual que é a vantagem? A vantagem é ter ganhos intrínsecos maiores, né? Agora, nestes casos, é importante fazer bem a modelagem do nosso circuito de pequenos sinais, beleza? Então, gente, finalizando é isso. Um grande abraço, até a próxima